Pergunta de Gustavo Cunha: qual o motivo de existir um preconceito ao se falar sobre Maria Madalena? Então, eu já falei anteriormente que, durante séculos, né, os estudos, as falas, as associações, elas ficaram num campo de superficialidade. Mas eu quero aqui retomar o que eu já iniciei falando na live anterior e até fazendo um ajuste na informação, que é em relação ao momento em que a personagem Maria Madalena, ou Maria de Magdala, ela foi associada à pecadora arrependida que aparece no Evangelho de Lucas. Então, essa associação, ela foi feita por volta do século VI, pelo Papa Gregório Magno, em sua homilia de número 33, ele fez a associação de que Maria Madalena era a pecadora arrependida, que aparece no Evangelho de Lucas, e que aquela tal pecadora era uma prostituta. Então, essa informação não consta no Evangelho, foi uma informação que ele colocou. Eu falei agora há pouco sobre a unção em Betânia como parte de um rito já funerário, preparando o corpo de Jesus para o momento da passagem. A unção que acontece no Evangelho de Lucas, em que a mulher, a chamada pecadora arrependida, ela chora aos pés de Jesus e seca com os cabelos, é considerado um rito diferente, é chamado de um rito de hospitalidade, faz parte do anfitrião que recebia, né, o convidado na casa, lavar os pés daquela pessoa. Então, veja que há semelhanças nas cenas, mas elas não são iguais, né? Tem diferenças. E aí, qual foi a intenção do Papa ao fazer essa associação? A intenção era justamente criar ou evidenciar um modelo de uma pessoa, um ser humano, que comete erros, que é um pecador, mas que pode se arrepender. Então, para ele, o modelo que ele encontrou foi a pecadora arrependida do Evangelho de Lucas e associou, né, intencionalmente, a Maria de Magdala. Em 1969, aí a igreja vem a público dizer que vai fazer uma correção, né? Vai fazer uma correção mas para mim é uma pseudo-correção. Por quê? O que é que a igreja diz nesse ano? Que, na verdade, não. Maria Madalena, ela não era prostituta. Ela era só a pecadora arrependida. Então, ela continua ainda associada a essa imagem do modelo de um ser humano arrependido, quando, na verdade, os estudos e as pesquisas já nos dizem que não há atestação alguma que indique que Maria Madalena era aquela mulher denominada de pecadora, certo? Então, esse, para mim, é o primeiro ponto que vai, de certa forma, justificar esse preconceito que o senhor colocou na pergunta. O segundo, que eu considero também, é que não é só o preconceito em relação a Maria Madalena, mas o que ela representa, que é o feminino, que é a mulher. E esse preconceito, essa ideia de subjugação do feminino, ela é também bem anterior ao cristianismo e também da própria tradição judaica. Então, nós temos no mito de Adão e Eva, né, toda aquela retratação em que a mulher come do fruto proibido e é ela quem oferece ao homem, é ela quem tenta o homem a pecar também. É ela quem promove a queda do homem do paraíso. Então, veja só as associações que foram feitas e que ainda continuam sendo feitas em relação ao feminino. Eu vou pedir para colocar uma citação referente a isso, porque eu quero até buscar esclarecer, de acordo com os estudos que eu venho fazendo, o que é um mito. Então, um mito, na verdade, é uma narrativa que conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial,
o tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como uma realidade passou a existir, e aí pode ser uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, uma ilha, ou uma espécie vegetal, ou um comportamento humano, ou uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. Então, eu falei também na live anterior que quando nós vamos estudar essas escrituras, nós devemos buscar compreender as palavras que estão ali de uma forma simbólica. Então, o mito é uma narrativa que conta como tudo começou, e ele vai variar, ele tem uma estrutura nas diferentes culturas que se assemelham. Né? Então, nós vamos perceber que em culturas diferentes há uma estrutura semelhante nos mitos que são narrados, os mitos de criação. Certo? E aí, o que é que a Igreja Católica faz? Ela resgata essa personagem do mito judaico, Eva, e faz de Madalena a nova Eva, né? E sempre também atrelando a imagem da mulher a questões de cunho sexual. Né? Então, você vai para a história do mito de Adão e Eva, tem essa interpretação também. E na história de Maria Madalena também, tanto é que associam a pecadora à prostituta. Aí eu coloquei, só para ilustrar também essa associação, porque os mitos também, eles vão sofrendo algumas modificações, mas sempre uma releitura de outros anteriores. Aí eu coloquei um trechinho, buscando ilustrar melhor, de um livro que eu li recentemente, chamado História do Medo no Ocidente. E há um capítulo nesse livro que vai falar sobre o medo da mulher, em relação à mulher. Aí diz assim: Pandora grega, que é uma personagem da mitologia grega, ou Eva judaica. Ela cometeu a falta original ao abrir a urna que continha todos os males ou ao comer o fruto proibido. O homem procurou um responsável para o sofrimento, para o malogro, para o desaparecimento do paraíso terrestre, e encontrou a mulher. Então, jogou-se sobre os ombros da mulher o fardo do sofrimento. Né? Então, sempre colocando no outro, jogando, buscando colocar no outro a culpa, quando, na verdade, cada um deve assumir a responsabilidade consigo mesmo. Né? Então, eu penso, Gustavo, que o preconceito, essa questão em relação à mulher, está associado a essas tradições bem antigas e que ainda perduram, infelizmente.